cidade que ela não pode ser definida por uma lista de obras, uma lista de empreendimento. A gente está falando por uma cidade que tem que valorizar um tipo de vivência, um tipo de experiência cotidiana, onde a gente tem que ter espaço para inclusão, para dignidade, para igualdade. E aí a gente tem que sair, de fato, de um modelo de cidade carrocêntrico, onde a gente valoriza as pessoas pela potência dos seus motores e não pela dignidade da existência humana, do caminhar ou do pedalar. É muito importante a gente ter claro que o movimento cicloativista ele não é uma pauta corporativista, né, de nós por nós. A gente está aqui numa jornada generosa de uma mudança de estilo, de se construir, de se vivenciar as cidades. Então a gente não pode correr o risco de cair em discursos de um jeito corporativista, porque esse é o discurso que acaba deslegitimando outras vivências. Então é muito importante a gente ter essa visão da partilha. Com os outros movimentos urbanos, como o Gabriel falou, a gente não pode esquecer do papel, do que é a discussão sobre as populações de rua, as populações travestis no espaço urbano, porque é só na união com esses grupos que foram tão marginalizados quanto a gente nos últimos anos, na questão do acesso ao espaço público, do direito de estar na rua, que a gente vai dar conta de fato construir um caminho diferente. É só junto com essa vivência que a gente dá conta de fato democratizar o espaço público. A disputa da gente não é nunca por mais quilômetro de ciclovia. A disputa da gente tem que ser de fato por uma cidade que é de todos e que acolha todo mundo nos seus espaços. E aí as mulheres entram dentro desses movimentos, ainda que nas contagens as mulheres não sejam um número tão expressivo, mas é só porque é essa autoria compartilhada dos movimentos que é possível, né, nessa narrativa que a gente quer. Obrigada.